Alfredo Bertini, eu já lhe conheço há muito tempo, batalhamos juntos em algumas batalhas na Lei de Cultura do Estado de Pernambuco. Sei da sua dedicação ao cinema em Pernambuco. O CinePE, inclusive, tem um fator que não foi colocado aí por você, que tem uma projeção nacional ao festival, que foi aquele conflito de você programar o filme Jardim das Aflições Jardim das Aflições de Olavo de Carvalho. Como... Teve uma polêmica, você pode falar um pouco sobre essa polêmica? Muito boa, porque como eu dei um apanhado da minha vida até o momento que eu cheguei em Brasília, eu acho que a segunda etapa importante dessa minha trajetória, ela se dá a partir dessa minha passagem por Brasília, porque a maneira pela qual a situação propiciada pelo convite para eu ir para a Secretaria do Audiovisual, essa maneira que se deu o convite me gerou, né, uma dificuldade imensa até de circular no Brasil, para você perceber o quanto o patrulhamento, e isso é o preparo para a história do patrulhamento ocorrido na decisão de se exibir o filme sobre Olavo de Carvalho. Então, o patrulhamento já começou a partir do momento em que eu aceito a condição de ser secretário do Audiovisual, e ao aceitar, né, algumas decisões de ruptura, né, duras para o setor, que precisavam ser tomadas, elas foram tomadas. Né, e isso aumentou ainda mais a minha relação conflituosa, em grande parte, eu diria, das pessoas que compõem o setor, porque havia uma cultura, entre aspas, vamos dizer assim, de não se mexer. Por exemplo, no Conselho Superior de Cinema, que naquele momento era exclusivamente composto por cineastas. E na nossa visão, a cadeia produtiva exigia representantes de todos os segmentos da cadeia produtiva. Isso causou, você imagina, Raimundo, um impacto tão grande ou maior do que aquele momento em que eu já fui para a Secretaria do Audiovisual. Depois, uma discussão com relação ao futuro da Cinemateca, que funcionava de uma maneira precária, num modelo de administração equivocado, errado, com furos, com erros de gestão, e que servia de bypass de recursos, e que a gente conseguiu estancar essa sangria. E foi outro problema, né? Foi acusado de não propiciar, né, a melhoria e o crescimento da preservação, né, do cinema brasileiro, feito pela Cinemateca, e por aí vai. Então, depois desse momento difícil, e com a saída do ministro, eu volto ao Recife, não me incorporo diretamente ao festival, que ficou sendo tocado pela minha família, particularmente minha esposa, e me deparo com ela diante da situação da escolha do filme, O Jardim das Aflições, que trata sobre a vida e a obra, particularmente a obra, muito mais a obra de Olavo de Carvalho. Naquela ocasião, minha esposa me relata o resultado do processo seletivo e alerta para o fato de que o filme poderia trazer enormes dificuldades para a gente. E o que é que eu achava? E eu disse claramente que concordava com ela, que foi o voto de Minerva para que o filme ficasse. Ela tem, portanto, um mérito enorme por sustentar, não foi só Alfredo Bertini. E ela disse que não, vamos juntos. Eu digo, vamos juntos. Eu vou sofrer mais represálias porque eu estou na condição de vidraça há muito tempo. E vamos comprar, sim, essa briga e vamos levar adiante em respeito à liberdade de expressão, né, e a oportunidade de exibir o filme para quem quer assisti-lo, né, da mesma maneira que em outras ocasiões, e pelo perfil da grande maioria, né,
do que se faz hoje no audiovisual, os filmes brasileiros têm hoje uma outra inclinação e que eram exibidos sem ninguém nunca contestar. Então, por que um filme que é diferente, né, e que trata de uma visão liberal, conservadora, não possa ser mostrado? E a nossa decisão, Raimundo, foi uma decisão hercúlea, difícil, porque no primeiro momento significou a recusa de 9 cineastas participarem do festival. O que significa isso? Isso significa que depois que você lança a grade, monta uma programação, convites emitidos, material gráfico pronto, né, você perde tudo. Prejuízo enorme, que para 2 pessoas, uma família que conduz a duras penas um evento da proporção de CinePE, foi significativo. Foi da ordem de 70, 80 mil reais esse prejuízo. Assumimos o prejuízo, né, fizemos uma nova grade e mantivemos naturalmente a decisão a favor do filme. Queriam as pessoas que, para não voltarem atrás da decisão, eu retirasse o filme sobre Olavo. E também tem até o filme sobre o Plano Real, né, mas o grande alvo era o filme sobre Olavo. Não fizemos isso. E ali, para mim, também foi o fator de compreensão de um novo Brasil. Eu já tinha visto algumas manifestações do professor Olavo pelas redes sociais, já tinha me causado surpresa a maneira enfática e a análise rigorosa que ele fazia do momento político brasileiro, sobretudo no apanhado histórico, mais a visão do filme, a leitura da obra do filme, O Jardim das Aflições. Isso me permitiu também uma outra reflexão sobre a realidade brasileira e isto fez com que, e aí nesta segunda etapa da narrativa, quando eu volto para o Ministério da Cultura para assumir a Secretaria de Infraestrutura, né, eu tenho uma outra perspectiva, uma outra visão de Brasil. Por quê? Nessa secretaria, Raimundo, por ser uma área de infraestrutura, eu viajei muito pelo interior do Brasil. E o que eu tinha notado já dentro do cinema, na exibição do Jardim das Aflições, que foi uma tendência nova, de uma inclinação política entre jovens, sobretudo, a favor de uma possível candidatura do deputado Jair Bolsonaro, se confirmou para mim em várias idas aos interiores do Brasil, sobretudo na região sul do Brasil. Eu fui muito assíduo, até porque a maior parte das obras que foi entregue pela nossa secretaria, essa maior parte se deu no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina e no Paraná. 3 estados onde a vitória do atual presidente, do nosso presidente Jair Bolsonaro, então candidato nas minhas visitas, mas nem oficial era, para mim já era perceptível que tinha uma mudança no Brasil em jogo. E tendo eu um diretor que, embora engenheiro qualificado pelo ITA, de altíssima competência, mas um coronel, um militar, conversava com ele sobre essa tendência política, né, e que eu achava que, Raimundo, era inevitável, já no meu julgamento, não tinha como se evitar uma vitória de Jair Bolsonaro. Passei a acreditar abertamente naquele momento. E dizia para esse meu diretor, disse, olha, eu acho que está na hora da gente conversar entre os pares sobre o que vai ser, por exemplo, o nosso ministério, a nossa área da cultura. Né? E dentro dessa lógica liberal, conservadora, que é a tendência que a gente está sentindo aqui da sociedade. E nessas conversas, a gente, até como eu disse, pela formação desse meu diretor, a gente se aproxima do ITA, Instituto Tecnológico da Aeronáutica, para onde eu fui participar de um encontro, né, onde tivemos ações conjuntas com a própria aeronáutica, a minha secretaria, a secretaria desse meu diretor. Nós contribuímos de uma maneira simples, mas foi uma contribuição para a recuperação do Museu da Aeronáutica em Campo dos Afonsos, no Rio de Janeiro. Portanto, fiquei muito próximo e muito ligado às pessoas, né, da Força Aeronáutica, né, da arma aeronáutica. E nessa aproximação, existiam pessoas que tinham um elo
não é, já escolhido naquele momento pelo candidato Jair Bolsonaro, o Paulo Guedes, economista. E aí começa toda uma história nossa, que chega a Paulo Guedes em fevereiro de 2018. E nosso primeiro encontro se deu exatamente no escritório de Paulo, no Rio de Janeiro, no Banco Bozano. E naquele momento a nossa conversa foi para falar exatamente sobre cultura. E é evidente que numa conversa entre economistas, embora meu diretor engenheiro ele tenha um bom domínio sobre a ciência econômica também, até porque ele exercita muitos modelos econômicos, modelos de programação linear, enfim, com matemática aplicada. E o diálogo foi fértil entre economistas, embora naquele primeiro momento a reação com relação ao entendimento da cultura como um vetor econômico não tenha sido tão favorável naquele primeiro contato. Eu fiquei incumbido pelo próprio Paulo de trazer mais elementos que justificassem para aquele grupo esse viés econômico que eu já defendia em livro e continuo defendendo até hoje. E aí, Raimundo, resumindo a história, foram 6 reuniões que me levaram, né, por sugestão do próprio Paulo Guedes, a conversar com as pessoas que compunham o grupo de educação, e essas pessoas estavam na intenção, na formulação de uma proposta para o candidato Bolsonaro, de que a cultura fosse ligada ao Ministério da Educação. Eu estou entrando aqui até numa particularidade de pré-campanha e que rolou entre os grupos técnicos, que eu fiz parte de alguns, incluído pelo próprio Paulo Guedes. Eu participei de grupos que falavam do desenvolvimento econômico, participei do grupo propriamente de cultura que a gente criou, cultura, turismo e esportes, e também do grupo de educação, né? Ou um subgrupo, porque tinha um outro grupo maior que eu não participava. E essa aproximação com o grupo de educação, no primeiro momento, gerou a definição de que a cultura não iria para a educação e que isto seria um documento levado ao presidente de que a cultura não iria para a educação. E a nossa proposta, que foi fechada, envelopada nas vésperas do primeiro turno, entregue em mãos no escritório do economista Paulo Guedes, foi de que os 2 caminhos mais palpáveis seriam juntar, dentro da ideia da racionalização orgânica do governo federal, juntar cultura com turismo e esportes, ou se criar uma secretaria ligada a esses setores, com alguma denominação que fosse tipo entretenimento, lazer, mas tratado pelo vetor econômico, pelo viés econômico, mas vinculado diretamente ao próprio Paulo. Onde estaria, por exemplo, né, uma das preocupações que Paulo Guedes demonstrava naquele momento, estava a questão do próprio audiovisual, que tem um sentido econômico muito forte, onde você tem uma agência reguladora que funciona não só como agência reguladora, mas como uma agência de fomento, né? Usando a linguagem do futebol, bate o escanteio e vai para a área cabecear. Ou, eticamente, de um comportamento equivocado, porque você termina por fiscalizar aquilo que você fomenta. Né? E a gente discutia muito isso nessas reuniões e ele dizia, olha, eu acho que se a gente formata uma secretaria que possa trazer também a Ancine, para que eu também possa acompanhar de perto as outras agências reguladoras, que, claro, são agências que têm, né, um traço econômico muito forte, restava apenas a Ancine de ficar debaixo desse guarda-chuva. E foram conversas, eu aprendi muito. Uma das pessoas mais inteligentes e mais competentes na área de economia que eu conheci foi exatamente o ministro Paulo Guedes. O seu raciocínio rápido, a sua maneira quantitativa, matemática de enxergar, né, os problemas econômicos nacionais, realmente eram dignos de registro para mim e para o meu amigo, né, engenheiro, e dali a gente saía muito animado.
Infelizmente, depois da vitória do presidente Bolsonaro, aí você vem para os desdobramentos naturais, políticos, de negociações, né? E eu digo infelizmente porque nenhuma linha nem outra terminou sendo adotada, né? Nem houve a fusão de cultura com turismo e esportes, e nem houve, até porque o Ministério da Economia ficou realmente uma estrutura muito grande, e nem houve a junção dessas áreas para o guarda-chuva da economia. E foi exatamente por receber esse comunicado, né, e ao sair do grupo de transição, primeiro eu tive uma conversa com o já escolhido ministro da Cidadania, com a equipe que ia cuidar da cultura, e essa conversa foi auspiciosa, mas não me convenceu em alguns aspectos com relação àquilo que a gente vinha discutindo com a equipe de Paulo Guedes, né? Tivemos algumas discordâncias pontuais com relação à condução desse assunto e ali na saída, Raimundo, eu me reencontro com o grupo da educação e foi na ocasião que eu recebo o convite técnico para compor a estrutura do Ministério da Educação. Inicialmente eu tinha recebido até um convite para uma outra área e terminei aceitando da Fundação Joaquim Nabuco, até por uma questão de, primeiro, conhecer a Fundação Joaquim Nabuco, não só por estar na minha terra, no Recife, mas porque, como disse o então ministro Vélez, Bertini, você tem o perfil de economista, professor, pesquisador, não é? Com experiência, portanto, em pesquisa e ensino, e tem um conhecimento cultural. Os três vetores principais, as três atividades finalísticas da Fundação Joaquim Nabuco têm o seu perfil. Isso é inquestionável. Além do mais, isso foi ele próprio me convencendo a ficar. Além do seu conhecimento, da sua capacidade de se articular tecnicamente, se articular politicamente, né, de conhecer de perto a obra de Gilberto Freire, de buscar mais elementos com relação à obra do próprio Joaquim Nabuco, como eu contava para ele naquele momento, que foi uma coincidência, por uma outra razão que não convém aqui explicar, mas foi uma outra coincidência com relação a Joaquim Nabuco. Tudo isso conspirou, digamos, a favor para que eu aceitasse o convite. E ao aceitar, Raimundo, eu apenas senti, primeiro, da parte dele, um reconhecimento, um mérito técnico, né, que foi colocado sobre a mesa, né, e eu deixei muito claro de que a Fundação, e essa é a grande mensagem que eu acho que eu posso passar, é um órgão que, ao ser resgatada, né, naqueles princípios originais de Gilberto Freire, e que foi, ao longo do tempo, desperdiçados alguns desses princípios, né, ela precisa trazer de volta o sentimento da pesquisa e do ensino de qualidade, atrelado aos princípios, atrelados ao ideário do novo governo, que a gente está bem afinado, a gente sabe que se trata de um governo, né, de pensamento liberal, conservador, né, e precisava, portanto, fazer esses ajustes dentro do que eu chamo de prioridades institucionais da Fundação.